Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o que é a terceirização e como esse assunto aparece nas provas de concurso, sempre com uma linguagem bem clara, como se estivéssemos em sala de aula. Vamos começar do básico. Quando falamos em terceirização, estamos falando de uma empresa que contrata outra empresa para realizar determinados serviços. O trabalhador vai todos os dias ao local, cumpre horário, executa suas tarefas normalmente, mas o contrato de trabalho dele é com a empresa prestadora e não com a empresa onde ele trabalha fisicamente. Já pensou nisso no dia a dia? Pense em um shopping center. Os seguranças, o pessoal da limpeza ou da manutenção normalmente não são empregados do shopping, mas de empresas contratadas para esse fim. A legislação atual permite a terceirização, inclusive após as alterações trazidas pelas leis mais recentes, que modificaram a consolidação das leis do trabalho. Hoje, a terceirização é vista como uma forma legítima de organização da atividade econômica. Mas atenção! Isso não significa que o trabalhador fica sem proteção. Um ponto muito importante para concursos é entender que a empresa tomadora dos serviços não se torna empregadora direta do trabalhador terceirizado. Quem assina a carteira, paga o salário e faz a gestão do contrato é a empresa prestadora. Mesmo assim, a empresa tomadora se beneficia daquele trabalho, e é exatamente aí que surgem responsabilidades. Então já fica a pergunta para você refletir. Se a empresa prestadora não paga o salário ou as verbas rescisórias, o trabalhador fica sem receber? Claro que não. Esse raciocínio nos leva diretamente ao próximo tema, que é a responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária, um dos pontos mais cobrados em prova. A regra geral é a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços. Isso quer dizer o seguinte: primeiro, quem deve pagar as verbas trabalhistas é a empresa prestadora. Se ela não cumprir essa obrigação, aí sim a empresa tomadora pode ser responsabilizada, de forma subsidiária, desde que fique demonstrado que não fiscalizou corretamente o contrato. Essa obrigação de fiscalizar é fundamental. A empresa tomadora deve acompanhar se salários, férias e encargos estão sendo pagos corretamente. Não é só contratar e esquecer. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência trabalhista e segue válido à luz da legislação atual. Já a responsabilidade solidária é exceção. Ela acontece quando há previsão legal específica ou quando fica comprovada fraude. Por exemplo, quando a terceirização é usada apenas para esconder uma verdadeira relação de emprego direto. Nesse caso, tanto a prestadora quanto a tomadora respondem juntas e o trabalhador pode cobrar de qualquer uma delas. Guarde bem isso para a prova. Em regra, responsabilidade subsidiária. Responsabilidade solidária só em situações excepcionais. Com isso claro, vamos para o último ponto do nosso estudo, que envolve atividade meio e atividade fim, que por muitos anos gerou bastante confusão e ainda aparece com frequência nos concursos. Durante muito tempo, o entendimento era de que a terceirização só poderia ocorrer nas chamadas atividades meio, ou seja, aquelas que não fazem parte do objetivo principal da empresa. Por exemplo, em uma fábrica de alimentos, a produção seria a atividade fim, enquanto a limpeza ou a manutenção seriam atividades meio. Esse entendimento mudou. Com a legislação atual, passou a ser permitida a terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Isso significa que hoje uma empresa pode terceirizar inclusive sua atividade principal. Um exemplo prático ajuda bastante. Uma empresa de tecnologia pode contratar programadores por meio de uma empresa prestadora. Uma indústria pode terceirizar parte da sua produção. Tudo isso é lícito, desde que não haja fraude e os direitos trabalhistas sejam respeitados. O foco da lei deixou de ser o tipo de atividade e passou a ser a proteção do trabalhador. A terceirização não pode servir para reduzir salários, tirar direitos ou precarizar as condições de trabalho. A empresa tomadora continua tendo o dever de fiscalizar e pode ser responsabilizada se houver descumprimento. Então, para fechar esse tema com chave de ouro para concurso, lembre-se disso. Hoje, não existe mais distinção jurídica entre atividade meio e atividade fim para fins de terceirização.
O que permanece é a responsabilidade da tomadora e a proteção ao trabalhador. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.